Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Primeiramente, vou começar a contar como eu conheci as Testemunhas de Jeová. Na época, as Testemunhas de Jeová era só um grupo de estudantes, não era uma organização. No meu bairro, ninguém tinha ouvido falar neles, até eles começarem a pregar de casa em casa. Numa dessas visitas, eles pregaram para minha mãe e minha irmã mais nova, que aceitaram o estudo bíblico. Eu comecei a observar de longe aquilo, me chamou a minha atenção. A forma como eles usavam a Bíblia. Achava tão interessante, pois nunca tinha visto algo nada parecido das outras religiões. Já havia frequentado muitas religiões, mas nenhuma delas despertou tanto a minha curiosidade. Certo dia, estavam pregando na minha rua. Tive coragem, pois era tímida. Chamei uma senhora que estava passando. Perguntei a ela como eu faria para ter estudo bíblico. Ela falou que era simples, que eu podia dizer o dia e o horário que ela viria. Então ficou combinado. Comecei a estudar a Bíblia. A cada dia que passava, eu ficava mais fascinada no que estava aprendendo. Alguns meses depois, minha mãe e minha irmã deixaram de estudar a Bíblia. Motivo, minha mãe tinha muita dificuldade para ler. Já minha irmã não estava gostando, porque estava impedindo de ela assistir as novelas, fazer comemorações. Então, elas não continuaram a estudar a Bíblia. Mas eu continuei firme e forte estudando. Comecei a frequentar as reuniões, mudei a minha vestimenta. Minha vida mudou completamente. Logo me tornei publicadora não batizada. Mas, como estava na minha adolescência, aos 15 anos eu me envolvi com um menino da escola. Fiquei com a minha consciência pesada. Contei para os anciões o que tinha acontecido, pois tinha muito medo de ser excluída da organização. Fui arrependida, perdi meus privilégios de publicadora não batizada. Fui muito criticada, na época, pelos membros da organização. Por ser um grupo pequeno, não era difícil ter esse tipo de pessoas no meio, onde achava que você tinha que ser perfeita. Comecei a frequentar as reuniões. Troquei de estrutura para um casal mais jovem, forte na fé e zelosos. Com a grande quantidade de estudantes e publicadores não batizados, foi oficialmente anunciado que se tornaria Salão das Testemunhas de Jeová. Nesse meio tempo, meu irmão mais novo começou a estudar a Bíblia, mas por interesse numa irmã na congregação. No final das contas, ele desistiu, pois viu que não ia conseguir ficar com ela, porque a religião não permitia. Enquanto isso, passei a gostar bastante dos meus instrutores. Via eles como pais espirituais para mim. Isso começou a gerar um conflito na minha família, com meus pais. Porque a religião faz você ver sua família como opositores. Eles reclamavam muito porque eu não participava das comemorações, como aniversário, Réveillon e Natal. Eu expliquei para eles os motivos e as razões pelas quais não participavam. Eles respeitaram. Fui uma adolescente muito problemática, porque era muito mimada pelo meu pai. Ele fazia todas as minhas vontades. Isso gerava um comportamento egoísta, arrogante, dentro da organização e na minha família. Antes de me batizar, minha vida era conturbada por causa dos bullies que eu sofria na organização e na escola. O bullying era por causa da minha aparência. Eu tinha um nariz fino e grande. Uma das ocasiões foram na assembleia. Chamei uma irmã para tirar uma foto comigo.
Aí ela disse que não ia tirar com uma pessoa feia de nariz grande. Nesse dia eu chorei muito. Passei a desenvolver na minha adolescência depressão por causa do bullying. Era uma adolescente deprimida. Aí tinha um livro, Os Jovens Perguntam. Lá falava sobre depressão e aconselhava a procurar ajuda se tivesse algum sintoma descrito lá. Uma delas era os pensamentos suicidas. Era o que eu tinha. Aí foi o que eu fiz. Procurei ajuda. Na época eu tinha 17 anos. Fiz isso escondido dos meus pais, sem eles saber. Comecei a fazer o tratamento com remédio para a depressão. E não foi nada fácil esconder isso dos meus pais durante um ano. Até que minha mãe descobriu nas minhas coisas os remédios. Eu estava no segundo ano, na época, segundo ano do ensino médio. Quando eu cheguei em casa da escola, minha mãe foi logo me perguntando que remédio era aqueles. Eu gelei. Fiquei paralisada esse dia. Contei toda a verdade para ela, mas ela olhou para mim e disse: "Você não tem nada, é coisa da sua cabeça." Só sei que naquele dia foi uma confusão. Meu pai queria até matar a psicóloga, achando que ela era responsável de escrever os medicamentos para mim tomar. E também ele ficou com muito ódio das testemunhas de Jeová, principalmente da minha instrutora, porque ela sabia que eu tomava e como para eles isso era supernatural tomar, remédio controlado, não estranharam eu tomar. Fui obrigada a me afastar da organização durante um ano. Depois desse tempo, os ânimos estavam baixos e perdoados. Aí pedi aos meus pais para voltar. Não foi fácil, até chorei para eles me deixar voltar. Enfim, voltei com outra instrutora solteira que me levou ao batismo em 2009. Meu pai finalmente aceitou um estudo bíblico com um servo ministerial, mas não durou muito. Logo ele perdeu o interesse pelo estudo. Depois de terminar o ensino médio, comecei a trabalhar. Acabei desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Mais uma vez, meus pais colocaram culpa nas testemunhas de Jeová por tudo o que acontecia comigo. Me afastei novamente da organização. Comecei um tratamento durante 4 anos. Nesse meio tempo, eu conheci um publicador não batizado, que era primo de um irmão da congregação. Aí eu fui aconselhado pelos anciãos a não me envolver, mas não obedeci. A gente namorou durante um ano à distância, como ele não morava no meu bairro, mas infelizmente ele me traiu com outra moça que não era da organização. Terminamos o namoro. Quase eu ia cometendo fornicação com ele, mas não fiz. Sofri bastante por ele. Foi o meu primeiro namorado na época, mas uma vez a minha espiritualidade esfriou por causa disso. Fiquei inativa por um bom tempo, ia para as reuniões de vez em quando, tive várias vezes visita de pastoreio. A preocupação deles era se eu estava me envolvendo com apostasia. Aquilo me incomodava. Passei a fazer pesquisa, descobri que estava vivendo uma mentira. Então comecei a pensar uma forma de sair sem pedir, pois uma vez uma irmã me falou que eu tinha que renegar Jeová, ou seja, dizer que não amava mais o Jeová. E eu amava Jeová.
Então eu pensei em sair por meio de motivo. Me obriguei a cometer fornicação. Até hoje me arrependo disso, mas por falta de conhecimento, infelizmente. Em seguida procurei os anciões e expus o pecado cometido. Falei tudo o que tinha acontecido. Aí eles tentaram fazer com que eu não saísse, se eu demonstrasse arrependimento do que eu tinha feito. Assim eu podia continuar sendo testemunha de Jeová. Como eu não demonstrei, fui desassociada. Eu não era mais feliz lá. Meu objetivo era realmente sair mesmo. Como todos sabem, um associado deixa de falar com outros membros. Acredito que não sou a única a perceber isso. Mas quando você é desassociado, você é visto como uma pessoa tivesse uma doença contagiosa. Começa a te olhar com desprezo. Até hoje é assim. 3 anos após o desassociar, 3 anos após eu ter saído, eu ainda estava fazendo tratamento contra a ansiedade. Em 2018, foi o fim do tratamento que eu estava fazendo do transtorno de ansiedade. Foi aonde começou todo o meu pesadelo. Até então, eu estava adormecida devido aos medicamentos controlados. Não superei tudo que eu passei na organização e fora dela. Eu simplesmente guardei o meu sofrimento. Quando estava fazendo o desmame do medicamento, passei a sofrer os efeitos colaterais por falta do medicamento. Tive que procurar outro psiquiatra particular, onde ele passou outro medicamento para amenizar o efeito do outro. Passei a pensar em suicídio e ter insônia. Não sei se o medicamento estava ocasionando isso. Ao voltar para o psiquiatra, no dia seguinte, começamos a conversar. Não consegui conter minhas lágrimas. Falei para ele que tinha perdido a vontade de viver e que estava pensando em suicídio. Imediatamente ele me internou. Sua preocupação era eu fazer alguma coisa contra a minha própria vida ao voltar para casa. Senti ali os cuidados de Jeová Deus sobre mim. Fiquei 8 dias internada, tomando 8 comprimidos por dia. Não via o tempo passar, porque dormia muito por causa dos fortes medicamentos que tomava. Recebi alta para casa para continuar o novo tratamento contra a depressão profunda, pois não sabia que estava. Só tinha tratado o transtorno de ansiedade. Os medicamentos não estavam ajudando muito. Eu estava inchada, não gorda, inchada. E tive outros efeitos colaterais também. Decidi interromper o tratamento por conta própria e trabalhar o meu psicológico e meu lado espiritual para superar meus traumas. Uma delas, principalmente, foi o estrago na minha vida sexual. Hoje eu não tenho apetite sexual pelo meu marido. Essa é uma das consequências psicológicas que a agonização te causa, pois eu reprimia meus desejos quando eu comecei a estudar a Bíblia com a Testemunha de Jeová. Porque lá é visto como algo errado, né? Você só pode fazer sexo se você for casado. Se você não for, ele é visto como algo errado. Aí, depois que eu saí da organização, eu decidi procurar um médico e descobri que meu problema era psicológico, não físico. Tive a ajuda de um pastor que era psicólogo. Ele me ajudou muito nesse sentido, mas também espiritualmente.
Hoje estou curada da minha depressão, não tomo mais medicamento, não sigo nenhuma religião e nem pretendo ter, pois eu fiquei com trauma de religião. A tortura psicológica e a pressão que toda religião causa em você é doloroso. Mas hoje eu sou feliz, né? Tive a minha liberdade dessa opressão que você sofre quando você segue uma seita, né? E hoje eu não me arrependo de ter saído, me arrependo de não ter saído antes. Mas hoje eu tô livre, sou muito feliz, né? Meus pais são felizes por eu ter saído, né? A minha mãe sempre orava a Deus para que se aquilo estivesse me fazendo mal, que me libertasse. E ela estava certa. E a vida continua, né? E eu agradeço, gente. Eu espero que o meu testemunho possa ajudar muitas outras pessoas que estejam dentro da organização, que estejam passando por algo parecido com a minha história, que se liberte, que saiam enquanto é tempo. E é isso. Eu agradeço o canal e um abraço. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.